Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão do quadro Direto ao Ponto. Agradeço a sua presença no dia de hoje. Agradeço também a todos que enviaram as perguntas, enviaram os questionamentos. Agradeço a, a intenção de enviar essas perguntas. São as perguntas de vocês que fazem com que o quadro possa continuar. Então, eu peço que, por favor, semanalmente envie no formulário as perguntas, porque sem as perguntas o quadro acaba não acontecendo, porque o quadro depende das dúvidas de vocês. Então, eu agradeço as perguntas que foram enviadas e peço também que semanalmente vocês enviem as perguntas. Pode ser perguntas, por exemplo, do que você vê na sociedade, pode ser pergunta do que você vê no seu dia a dia, não precisa ser necessariamente alguma coisa que você internamente tem dúvida. Pode ser alguma coisa que você viu na rua, você viu na TV, você vê na sua família, e você fica indagado com aquela situação, e você então tem uma dúvida, pode enviar também essas dúvidas aqui para o quadro. Vamos dar início sem mais delongas. Hoje tem uma quantidade mais reduzida de perguntas, mas a qualidade permaneceu muito boa. Vamos focar então nisso. Boa noite. Como obter a resposta que necessito? Preciso muito modificar algo em meu eu para curar algo em minha vida, pois ciclos têm se repetido e mesmo eu me esforçando para ter discernimento, continuo sem entender como agir para curar o que é preciso ser curado. Estou muito cansada. O ponto que eu vou focar para responder a sua pergunta é sobre os ciclos que têm se repetido. Você comenta que os ciclos têm se repetido. A nossa vida pode ser que, de fato, ciclos se repitam, mas o que vai determinar a nossa vida não é o fato de existirem ciclos ou não, e não é o fato dos ciclos serem iguais. A grande questão da nossa vida é como nós iremos reagir a esses ciclos. Qual será a nossa opinião, comportamento e reações nesses ciclos da vida? É muito comum essa tendência de falar, eu estou num ciclo ruim, eu estou num ciclo ruim, de novo mais um ciclo. Claro que a vida tem ciclos, inclusive no livro A Mente Inabalável, que é o livro que eu usei como base para a resposta, o mestre Okawa fala sobre os ciclos da vida. Nós temos ciclos, assim como o nosso corpo tem um ritmo, que é o biorritmo, a vida também tem um ritmo. Então, nós vivemos alguns ciclos, mas a grande chave da vida não é o ciclo, é o nosso comportamento dentro desses ciclos. Se um ciclo ruim vier, ele vai me acabar, vai me destruir. Se um ciclo bom vier, eu vou ficar arrogante. Aí a gente vai moldando o nosso comportamento de acordo com o que é externo. Isso nos enfraquece. A verdadeira força mental, ela vem de você ter a liberdade de escolher as suas reações independente do ciclo em que você esteja. Vamos analisar aqui os ensinamentos do mestre Okawa em relação a esse tema. O mestre ensina o seguinte, ele nos concede a analogia do iceberg. Quem já leu o livro A Mente Inabalável lembra da analogia do iceberg, como se a nossa mente fortalecida, a nossa mente construída, ela fosse igual a um iceberg, tendo estabilidade. Você constrói a estabilidade abaixo da superfície da água, e então você tem só uma pequena parte do iceberg exposta, e o fato de mais de 90% do iceberg estar abaixo da superfície da água é o que proporciona estabilidade. No caso, você comenta de estar cansada ou esses ciclos tendo se repetido. Mas ao invés de focar só no ciclo, vamos pensar em como você pode se construir para, independente dos ciclos, você conseguir
reagir de forma construtiva a essas situações. Vamos falar primeiramente sobre como construir essa base abaixo da superfície, para você ter estabilidade mental. Primeiro, o mestre ensina que quando você lê romances, você aprende lições que estão além da sua experiência. Você ler livros, os clássicos da literatura, você fortalece a sua mente porque você vai vendo os personagens vivendo determinadas situações, como, por exemplo, alegria, tristeza, dor. Nós vivenciamos alegria, tristeza, dor na vida em um pequeno grupo de pessoas. Às vezes a gente acha que a gente está sofrendo de algo absurdo, mas quando você abre os olhos e vê o mundo, você só está passando por algo que muita gente já passou. E quando você aprende com essas pessoas, você se fortalece. Os romances podem enriquecer a sua quantidade, a sua capacidade, o seu estoque de sabedoria na sua vida. Os problemas mais comuns da civilização moderna são encontrar um emprego, ou as questões do casamento e doenças. Isso há muitos romances que você encontra relatos, você encontra os personagens vivendo esse tipo de situação. Ao ler esses livros, você consegue resolver os seus problemas com a ajuda daqueles que têm uma perspectiva mais elevada. Outra fonte de aprendizado são os livros de história, os livros que falam sobre o passado. Quando você observa como que outras pessoas superaram as dificuldades delas, como que elas superaram o luto, como que elas superaram a tristeza, como que as pessoas do passado viviam. Com os livros de história, você pode aprender com essas pessoas. Biografias, você pode ler biografias também, poemas, arte, religião. Por último, e não menos importante, a religião. Você estudar os ensinamentos do Mestre Okawa, absorver o nível de consciência mais elevado para você conseguir se libertar dessa prisão que é você achar que esses ciclos estão determinando a sua vida. Resumindo essa primeira parte aí, para você conseguir ter uma mente mais forte, é necessário que você aprenda com a sabedoria dos grandes ícones da humanidade. Pesquise biografias de pessoas importantes, pessoas relevantes, e aprenda com a vida dessas pessoas. O Abraham Lincoln é um grande exemplo disso, George Washington é um grande exemplo. No Brasil tem algumas figuras, é só você ter um pouco de interesse e pesquisar essas biografias para você aprender com a forma como essas pessoas viveram. Tente acumular mais sabedoria de forma que você consiga resistir às dificuldades. Quando você tem uma base forte na sua vida, você não vai ser afetado pelo vento. Não importa o quão forte ele sofre. Continuando, a maioria do sofrimento e tristeza na vida vem dessa falta de estabilidade mental. É quando você comenta na sua pergunta, estou cansada. Então, esse cansaço ele vem dessa repetição de acontecimentos na vida, muitas vezes infortúnios, e a gente vai ficando cansado de tomar essas pancadas da vida. Só que a vida ela vai continuar batendo. É aí que mora o ponto-chave. Se a gente ficar esperando a vida ser mais amena com a gente, se a gente ficar esperando a vida parar de bater, a gente vai apanhar cada vez mais. Então é melhor se preparar, é melhor se fortalecer. E uma forma de você fazer isso é você ter pessoas que você quer ser igual. Por exemplo, Norman Vincent Peale, que escreveu O Poder do Pensamento Positivo, ou Marco Aurélio, que escreveu Meditações, ou Joseph Murphy, que escreveu O Poder do Subconsciente, ou Napoleon Hill, que escreveu A Lei do Triunfo. Você lê os livros dessas pessoas, ou você ouve os livros, você vai querendo ser igual a eles. Você pensa, como será que o Norman Vincent Peale reagiria a essa situação? Ou Viktor Frankl, do livro Em Busca de Sentido, ou Robert Greene, que escreveu livros de história. Você precisa beber dessa fonte e pensar como que
essas pessoas reagiriam a essa situação? Você cria uma base de dados sobre o passado. Você aprende com a vida das pessoas do passado. Como que as pessoas no passado resolveram os problemas dela? Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Tem muitos autores que você pode beber da fonte, aprender padrões, maneiras de você lidar com os problemas e dificuldades para você conseguir reagir de forma correta, com uma perspectiva mais elevada frente a essas situações. Comece, claro, pelos livros do Mestre Okawa, por exemplo, o livro A Mente Inabalável. Quando os problemas parecem ser muito sérios ou impossíveis de serem resolvidos, essa questão, esse problema é muito difícil, ou esse problema é insuperável. Essa é uma opinião. E essa opinião ela é fruto do quê? Se, por exemplo, o seu nível de consciência está no nível 5, e você comentou dos ciclos na sua pergunta, vem um ciclo de dificuldades, um ciclo de problemas de nível 7. Se o seu nível de consciência está em nível 5 e você é afligida por um problema nível 7, então esse problema é muito maior. Por quê? Porque 7 é maior que 5. Está 2 degraus acima do que você consegue resolver. E muitas pessoas perdem tempo reclamando, angustiadas com a vida, tão revoltadas com a situação. Sendo que o que é a melhor coisa a ser feita é aumentar o seu nível de consciência. Se o seu nível de consciência é o nível 5, estuda, aprende, trabalha para aumentar ele para 5,5, 5,7, 5,8, 6, e você vai aumentando o seu nível de consciência. Quando você chegar no nível de consciência maior do que 7, esses ciclos que você está dizendo que estão afligindo você, que estão trazendo sofrimento, eles vão ficar menores. Vai parecer brincadeira de criança. Por quê? Porque você vai olhar de cima para esses problemas. E como que você faz para ter um nível de consciência mais elevado? A resposta é só uma: aprendizado. Ler livros, ouvir livros, assistir palestras, absorver conhecimento, aprendizado, beber da fonte da sabedoria, para você conseguir elevar o seu nível de consciência. Como foi comentado, isso é uma técnica, inclusive, da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, do Aaron Beck, é você imaginar essa situação, como que uma pessoa de um nível mais elevado que o seu reagiria a ela. Se, por exemplo, você lê o livro A Mente Inabalável, você pensa, como que o Okawa reagiria frente a essa situação? Como que Norman Vincent Peale reagiria? E aí você vai ter um nível de consciência mais elevado. E esses problemas, esses ciclos que aparecem insolúveis, irão se tornar menores. Beba da fonte, empreste a sabedoria dessas grandes figuras da humanidade, grandes escritores, grandes religiosos. E aí você vai começar a aumentar o seu nível de consciência. Além de buscar resolver os problemas, é importante que você extraia lições dos seus problemas. Uma vez que você buscou enfrentar os seus problemas, que você buscou tirar lições dos seus problemas, conforme um outro problema aparece, vai ficar mais fácil de resolver. Vai ser mais fácil de resolver aquela situação. Uma vez, falando do Norman Vincent Peale, uma vez o Norman estava andando lá nas ruas de Nova York, indo para a igreja, e ele encontrou um conhecido que ele estava revoltadíssimo, porque ele tinha muitos problemas na vida. E aí ele falou assim para o Peale, eu não aguento mais a minha vida é só problema, eu não aguento mais, isso aqui não dá, essa vida é cruel, é só problema. Aí o Peale virou para ele e falou assim, olha, você quer ir num lugar que ninguém tem problema? Daí o conhecido falou, sério? Um lugar que ninguém tem problema? Ele falou, olha, aqui perto tem um lugar que ninguém tem problema.
Você quer ir lá? Ele falou, mas aonde que é esse lugar? Ele falou, ó, é o cemitério central de Nova York. Lá tá todo mundo morto. Uma vez que você tá morto, os problemas mundanos você não tem mais. Você só vai ter lá do outro lado, dependendo do que você fez. Mas mundano, você não vai ter, porque você tá morto. Ter problemas significa estar vivo. Uma vez que você está vivo, você terá problemas. A prova que você está vivo é você ter problemas, dificuldades. Você cria uma nova filosofia de enfrentamento dos problemas. É aí que mora o ponto-chave. Por isso, extraia lições dos problemas. Descubra o que esse problema, essa dificuldade está ensinando você e que tipo de lição você pode aprender com essa situação. Tudo tem um significado. É seu trabalho, é sua função descobrir qual é o significado desse problema. E o último tópico de hoje, na resposta à sua pergunta, é você ter a capacidade de manter a sua vontade. Hoje a gente está respondendo aqui a sua pergunta. Pode ser que amanhã você já desista. Pode ser que depois de amanhã você já desanime. Para você conseguir vencer as dificuldades, vencer os problemas, você tem que crescer todo dia. Você tem que conseguir aumentar diariamente seu nível de consciência. Todo dia. Você tem que estar sempre em movimento. A estabilidade, ela vem do movimento. Isso é muito importante. Isso é um ponto central da resposta. Quando você continua se movimentando para frente, você adquire estabilidade. Se você fizer um esforço constante, acreditar que o sol pode nascer de novo, nunca desistir e sempre continuar aprendendo, sempre buscando melhorar, sempre buscando se aperfeiçoar, sempre buscando crescer, você vai conseguir a estabilidade que você tanto deseja. E com isso, você vai se livrar, vai se libertar desses ciclos que estão perturbando você. Essa foi, lógico, tem várias óticas, tem várias formas de responder a essa pergunta, mas essa foi uma resposta baseada no livro A Mente Inabalável, que é um livro que eu sugiro que todos leiam. Esse livro é um livro que todo mundo que tem problema devia ter na prateleira. Como todo mundo tem problema, todo mundo deveria ter esse livro. Mas lembre-se, o importante é você elevar o seu nível de consciência. Você comentou dos ciclos, então vamos dizer que o seu nível de consciência é 5, vem o ciclo 6. Ele vai ser amedrontador mesmo, porque esse ciclo está um nível maior do que a sua consciência. Mas se você buscar se esforçar, elevar o seu nível de consciência, aprender, beber da fonte, ler biografias, ler livros religiosos, conversar com pessoas que são mais experientes que você, pedir conselho para gente boa, não vai pedir conselho para gente ruim, pede conselho para gente boa. Se precisar consultar um especialista, precisar consultar um terapeuta, um psicólogo bom, vá. Ele vai ajudar você a ver as situações numa perspectiva mais elevada. Aí veio esse problema nível 6, ciclo nível 6. Pum! Seu nível é 5, mas você foi lá, você trabalhou, você se esforçou, você conseguiu um nível de consciência 6.1. Pronto. Aí você começou a resolver. Aí você pensa, ufa, agora eu estou tranquila. Vai vir um ciclo de novo. Nível mais difícil. Buda Shakyamuni disse há 2.600 anos. A vida não é uma série de respostas. A vida é uma série de perguntas. Buda disse isso há 2.600 anos. E continua sendo verdade hoje. Prepare-se, porque a vida é uma série de perguntas. Uma vez que você respondeu, uma vez que você encontrou uma solução, uma resposta, vai vir outra pergunta. Por isso, a vida é crescimento constante. Ainda bem, porque a gente sempre está tendo a oportunidade de crescer nessa escola da alma chamada vida.